Graça e paz, amados. Vamos continuar a nossa meditação sobre a igreja na direção do Espírito Santo. E depois de hoje nós vamos dar pausa nesse tema e olhar também para os outros temas nas semanas que vêm. Hoje vamos resumir sobre esse tema, a igreja na direção do Espírito Santo, para próximas oportunidades. Então, insere esse assunto guardando tudo que nós temos aprendido ao longo dessas primeiras semanas falando desse assunto. E vamos ler no livro de Atos, capítulo 13. É uma leitura bem curta, os primeiros 13 versículos do livro de Atos. Atos capítulo 13, do verso 1 ao verso 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Deus, obrigado por essa leitura e obrigado por esse momento da meditação, que Teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações e nos fazer compreender a Tua vontade para este momento, para o louvor do Teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. A igreja na direção do Espírito Santo. A IEA na direção do Espírito Santo. De acordo com a nossa leitura, nós podemos sublinhar textos ou frases ou palavras seguintes. Podemos sublinhar profetas e mestres, que está no primeiro versículo. E no segundo versículo, nós podemos sublinhar: adoravam ao Senhor e jejuavam. E por último, no verso 3, podemos sublinhar: impuseram-lhes as mãos e os enviaram. São 3 tópicos que vai resumir a nossa meditação nessa manhã: profetas e mestres, adoração ao Senhor e jejum, e o envio dos missionários. Então nós podemos resumir em 3 pontos principais e reorganizar para uma sequência de meditação melhor, começando com dons espirituais, a voz do Espírito e o compromisso com o culto e obediência da igreja. Isso vai ser o resumo da nossa meditação nessa manhã. Então, resuma isso, toma nota. Primeiro, vamos olhar para os dons espirituais. Aliás, vamos começar com a voz do Espírito Santo e depois descer para os dons espirituais e concluir com o compromisso e a obediência da igreja. Amém? Se olharmos para o verso 2, a primeira parte, a última expressão da primeira parte que diz: disse o Espírito Santo. Aqui nós estamos perante a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo falando com a igreja, comunicando com a
igreja. Se revemos um pouco a história, olhando para a aparição do Espírito Santo no processo de Deus da libertação do seu povo, da salvação do seu povo, olhando um pouco para o Antigo Testamento, nós podemos encontrar alguma coisa semelhante ou que descreve as aparições do Espírito Santo lá no livro de Êxodo, capítulo 3. No livro de Êxodo, capítulo 3, alguma coisa fora do comum vai acontecer aos olhos de Moisés. E ele fica curioso e vai querer saber, vai aproximar para saber o motivo de tal coisa fora do comum. Capítulo 3, verso 1 a seguir diz o seguinte: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante! Pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver de perto. Nós estamos perante um cenário em que Deus estava se preparando para libertar o seu povo do cativeiro do Egito. E neste momento, ele chama Moisés para o processo da libertação do seu povo. E para que esse chamado se consuma, o Espírito Santo vai chamar a atenção de Moisés para uma conversa com Deus, por meio do fogo que saía do meio de uma sarça e que não consumia a sarça. A sarça foi tomada de fogo, mas o fogo não consome a sarça. Que coisa fora do comum. O fogo numa árvore, numa planta, mas ao mesmo tempo a planta não é consumida pelo fogo. Então é uma coisa fora do comum que chamou a atenção de Moisés. Então o Espírito Santo estava chamando Moisés a atenção para uma conversa com Deus por meio de algo fora do comum, por meio de uma coisa externa, para que Moisés possa se despertar e ter a curiosidade de aproximar para saber de perto o que estava acontecendo. Então, o Espírito aqui neste momento vem chamando a atenção pelos acontecimentos a Moisés e de várias formas ao povo de Deus, por meio de acontecimentos, seja acontecimentos catastróficos ou fora de comum, para despertar o coração do povo, para ter a curiosidade de saber o que está acontecendo, para ter um tempo de refletir e pensar e talvez se aproximar de Deus para saber o motivo das coisas. Então, desde o Antigo Testamento, Deus falava ao seu povo de várias formas. Assim como o autor de Hebreus fala que Deus antigamente falava ao seu povo de diferentes formas, mas hoje Ele fala conosco por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Jesus veio, falou aos nossos corações, mas Ele não está presente agora físico conosco, mas Ele foi e enviou o seu Espírito Santo para nos fazer lembrar de tudo que foi dito e de nos anunciar as coisas vindouras, aquilo que há um dia acontecer. Então, o Espírito Santo veio para cumprir essa missão que aconteceu no Pentecoste, lá no Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 vai relatar esse acontecimento em que Cristo voltou por meio do seu Espírito para continuar a falar conosco, comunicar com o seu povo, conversar com o seu povo.
lembrar o seu povo das coisas que Deus já falou e anunciar ao seu povo das coisas que ainda hão de acontecer. Como vimos nas pregações passadas, de que o Espírito Santo falou à igreja de Antioquia de que haveria fome no mundo romano e a igreja se preparou para aquele período, porque o Espírito Santo lhes comunicou esta vontade de Deus, aquilo que há de acontecer. Porque ele veio para permanecer com a sua igreja e para anunciá-los as verdades de Deus. Atos capítulo 2, verso 1 ao verso 4. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa da qual estavam assentados. E viram o que aparecia línguas de fogo, que se separava e pousaram sobre cada um deles. E pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Deus, Cristo, retorna em espírito para habitar no meio da sua igreja, para continuar a comunicar a sua vontade, orientar, nortear e dirigir o seu povo. Por isso que Jesus fala aos seus discípulos: vocês vão esperar até que do alto receberem o poder que há de vir sobre vocês, o poder do Espírito Santo, e a partir daí vocês avançarão para cumprir o meu propósito. Sem a direção do Espírito Santo, a igreja jamais seria capaz de seguir com os planos de Deus, com os propósitos de Deus, anunciar a graça de Deus, o chamado de Deus aqui. Então, essa segunda aparição aqui é justamente para capacitar o povo. E ele veio em forma de línguas de fogo, o que significa que ele veio para falar e não para ficar em silêncio, não para calar, mas veio para conversar. Por isso que ele aparece como chamas de fogo, de língua. Língua para nós é o meio de comunicação. Quem não tem língua é incapaz de comunicar, mas quem tem língua consegue comunicar. É por isso que nos é dado a língua para não só comer, mas também para comunicar, para falar. Então, a aparição do Espírito Santo em forma de fogo, visível aos nossos irmãos ali reunidos, os 120, era para mostrar e declarar que, na verdade, ele veio para conversar, para guiar e orientar o povo de Deus. Então, o Espírito Santo que nós recebemos não veio para ficar em silêncio, mas sim veio para falar conosco, veio para conversar com a igreja, anunciar à igreja as verdades de Deus e fazê-lo lembrar daquilo que Jesus já falou e anunciar as coisas vindouras ao povo de Deus. Sendo assim, o que nós podemos ouvir do Espírito Santo, em via das regras, nós podemos falar que o Espírito Santo comunica com a igreja a partir de dentro de nós. Antigamente falava por externo. Lá chamou a atenção de Moisés, chegando no lugar, ouviu a voz externa falando com ele: este lugar é santo, porque você está na presença do Espírito Santo. Mas quem comunicou com Moisés era o próprio Pai, era o próprio Deus, falando com Moisés, uma voz externa. Mas hoje, a voz é interna, porque ele habita dentro de nós. Se ele está dentro de nós, não é de esperar que ouçamos uma outra voz externa. Se nós cremos que nós podemos ouvir da parte de Deus, ouvindo uma voz externa, algo fora do comum, algo estranho para se despertar,
Então, precisamos refletir e pensar sobre a nossa fé em Deus. Se nós cremos que recebemos o Espírito Santo, que desceu e que habita conosco, a forma dele falar conosco é a partir de nós, que está dentro de nós. Porque ele habita em nosso coração. Então nós podemos ouvi-lo a partir de nós. Não que ele não possa usar a voz externa, mas o princípio, já que ele está dentro de nós, ele pode falar por meio de nós. É o que foi comum depois do batismo do Espírito Santo com a igreja. O Espírito falava a partir da igreja para a igreja. Conversava com a igreja a partir da igreja, por meio da igreja, por meio de membros da igreja. O comum não é uma aparição estranha fora, chamando a atenção do povo de Deus, porque o Espírito agora está no meio do povo de Deus para comunicar com o povo a partir do povo. Amém? Então, o Espírito está no meio da igreja para falar conosco. E fala de forma comum, porque Ele está conosco. Ele não está longe de nós. Está no nosso coração. Está no meio do povo de Deus. E para nos capacitar a ouvi-lo, Ele nos deu dons. Dons do Espírito Santo. Ele capacita a igreja com diversos dons para um propósito único, de edificar o povo de Deus, de capacitar o povo de Deus a adorar e a servir o seu Deus. Podemos dar um pouco de pulo para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Vamos ler a primeira parte do verso 3 ao verso 10. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. Ou ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito visando ao bem comum, o bem da igreja. Verso 8. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outros palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito, a outros o dom de operar milagres, a outros profecia, a outros discernimento de espíritos, a outros variedade de línguas e a outros interpretação de línguas. Aqui ao todo, se formos extrair, vamos encontrar uns 9 dons do Espírito Santo aqui mencionado para capacitar a igreja para um propósito único, que é a edificação do corpo de Cristo. E se olhar para o verso 27, 28, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, e em segundo lugar profetas, e em terceiro lugar mestres, e depois os que realizam milagres, e depois os que têm o dom de cura, os que têm o dom de prestar ajuda, os que têm o dom de administração e os que falam em diversas línguas. Aqui nós podemos encontrar um destaque de 8 dons do Espírito Santo. E se olhar para Romanos capítulo 12, verso 6 e verso 8, nós vamos encontrar
outra descrição de dons do Espírito Santo para a capacitação da igreja. Ali nós vamos encontrar uns que são designados, capítulo 12, verso 11. Ele designou uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas. Aliás, pulei para o último. Verso 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se é de servir, sirva. Se é de ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, dê ânimos. Se é de contribuir, contribua com generosidade. E se é de exercer a liderança, que o exerça com zelo. E se é de mostrar misericórdia, que mostre com alegria. Aqui nós encontramos dom de profetizar, de servir, de ensinar, de dar ânimo, de contribuir, de liderança e de misericórdia. Ao todos, nós podemos encontrar 7 dons. E por último, Efésios capítulo 4, verso 11. Ele designou uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Ao todos, 5 dons aqui mencionados. Somando e reciclando todos esses dons, podemos até formar uma lista de 7 dons, ou 9, ou 24, dependendo da interpretação que nós podemos encontrar dentro dos textos bíblicos. Mas o importante aqui é a menção de acordo com a necessidade da igreja, de acordo com o propósito que Deus tem para a igreja. Ele chama a atenção aquilo que é necessário com base nos dons que Ele deu para a sua igreja, para capacitar a sua igreja a servir o seu ministério, a sua igreja. O que nos chamou a atenção é o encerramento de apóstolo Paulo no capítulo 12 de Carta aos Coríntios, no verso 28, que fala que primeiramente Deus deu apóstolos, em segundo lugar, profetas, e em terceiro lugar, mestres. E depois ele continua a lista a seguir. Essa chamada de atenção de Paulo é justamente para aquilo que estava acontecendo com a igreja de Corinto. Na igreja de Corinto havia diferentes dons. O povo era cheio do Espírito, mas não havia ordem, não havia submissão ao Espírito Santo no meio dos irmãos de Corinto. Havia desordem ao ponto de Paulo chamar-lhes a atenção, dizer que eles não estão discernindo o corpo de Cristo. Por que motivo? Porque aqui a igreja, cheia do Espírito, não está em condição de discernir o corpo de Cristo, de viver em ordem como Deus esperava, de submeter a direção do Espírito Santo para fazer aquilo que Deus esperava deles. É justamente o que Paulo destaca aqui. Faltava-lhes a submissão à profecia, o ensino da palavra de Deus. A igreja pode estar cheia de dons do Espírito, mas se não considerar em primeiro lugar a reverência para com a palavra de Deus, a profecia do Espírito Santo, os ensinos da palavra de Deus, ele pode fazer qualquer coisa, usar os dons para o seu próprio benefício, como estava acontecendo na igreja de Corinto. O que coloca em ordem a igreja de Cristo é a própria palavra de Deus. É por isso que Jesus fala aos seus discípulos: agora vocês são limpos, porque a minha palavra está em vós. Se somos purificados pela palavra, então é a palavra que nos coloca em ordem. É a palavra que nos leva a colocar os dons do Espírito em ordem para o cumprimento das promessas e da profecia de Deus. Se a igreja não considerar os ensinos, as profecias, não colocar em primeira mão como prioridade, ele pode fazer qualquer coisa fora dos propósitos de Deus.
sendo cheios da graça de Deus, cheios da bondade de Deus, mas, portanto, usar a graça de Deus para o benefício próprio e não para glorificar o nome de Deus. Então, era a chamada de atenção de Paulo aos Coríntios. E não é por acaso que Lucas vai fazer menção dos 2 desses dons aqui, ao falar daquilo que estava acontecendo na igreja de Antioquia. No primeiro versículo. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Por que Lucas não mencionou os outros dons? Porque os outros dons vão atuar, vão agir, se os primeiros 2 dons aqui mencionados estarem em ação no meio da igreja. Se a igreja está sendo nutrida com a palavra de Deus, ensinados a profecias bíblicas, ela estará capaz de cumprir com os propósitos de Deus para exercer os dons espirituais de forma que Deus seja glorificado. Então, é fundamental que a igreja se desperte para isso, porque isso estava em destaque no meio da igreja de Antioquia, que já é diferente com a igreja de Corintos. A igreja de Antioquia aqui fala que eles tinham mestres e profetas. A igreja se dedicava ao ensino de apóstolos, dos mestres, que ensinavam a palavra de Deus. A Bíblia fala que, nos textos anteriores, que Barnabé foi chamar Paulo e ficou com o povo por 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus aos irmãos de Antioquia. Porque era necessário que a igreja atentasse para os dons primários para a igreja. Dons de ensino e dons de profecia da palavra de Deus. Seja a palavra dita, seja a palavra que o Espírito Santo possa anunciar de que vai acontecer no nosso meio. Conforme a orientação de Jesus. Ele nos lembra da palavra anunciada e ele nos anuncia as coisas vindouras. E a igreja estava sendo movida pelo ensino dos apóstolos, capacitados a guardar o ensinamento da palavra de Deus e estar apto para ouvir o direcionamento do Espírito Santo. Uma igreja purificada pela palavra de Deus, corações limpos pela palavra de Deus, estarão aptos para ouvir a voz do Espírito Santo. Lembra que a Bíblia diz que o Espírito entra em confronto com a carne. Dentro de nós. Carta de Paulo aos Gálatas. Se nós submetermos ao Espírito Santo, significa que nós estamos mortificando a nossa carne, a nossa vontade própria. Se não nos submetermos à direção do Espírito Santo, estamos alimentando a nossa carne e a nossa carne nos atrapalha no processo de santificação e de obediência ao Espírito Santo. E o que pacifica essa batalha dentro de nós é a palavra de Deus, é a obediência aos ensinamentos da palavra de Deus. É por isso que o dom de mestre, o dom de profecia entra em destaque nos cultos de adoração a Deus, que toma primícia do culto a Deus, os ensinamentos e as profecias, para o cumprimento da promessa e da profecia de Deus para com o seu povo. E essa descrição vamos encontrar em João capítulo 15, verso 3, em que Jesus fala que vós estáis limpos, porque a minha palavra está em vós. E o salmista acrescenta, perguntando e respondendo: como pode um jovem manter puro a sua conduta? E ele responde: vivendo de acordo com a tua palavra. Para purificar nossos corações, é necessário guardar a palavra, guardar os ensinamentos, guardar a profecia da palavra de Deus. Desta forma manteremos nosso coração puro e seremos capazes de ouvir
a voz do Espírito Santo que fala conosco, que comunica conosco. Porque ele veio para falar conosco e fala por meio da profecia. Seja falando por nós a partir de uma voz interior, seja falando conosco a partir do nosso irmão por meio da profecia. Na igreja de Antioquia havia profetas. Um já tinha anunciado que haveria fome no mundo. O outro já anunciou das coisas que poderiam acontecer com Paulo. E assim sucessivamente vamos encontrar essas coisas no livro de Atos. Porque o Espírito Santo fala por meio do povo de Deus. Ou fala por voz interior, ou fala a partir do seu irmão que está ao seu lado, ou que está pregando a palavra de Deus, ou que está anunciando ou ensinando a palavra de Deus. De forma geral, esses são meios que o Espírito vem a comunicar com a igreja. Por meio da pregação da palavra de Deus, por meio da voz interior que está dentro de nós. Essa voz interior, nós não vamos ter tempo de explorá-lo, por causa do nosso tempo, mas há muitas dúvidas se aquilo que ouvi no meu coração é de Deus ou se é a minha. Muitos ouvem a voz do Espírito, mas têm medo de avançar porque acham que é a voz dele. Uns ouvem a voz dele e acham que é a voz do Espírito Santo. E vai para fazer aquilo, por fim, desagrada a vontade de Deus. Mas a forma de você apaciguar isso é levar em consideração a palavra de Deus, aquilo que o ensinamento de Deus nos traz. É o árbitro que vai apaciguar se é de Deus ou se não é de Deus, aquilo que nós podemos ouvir dentro de nós. Mas, no entanto, o Espírito Santo fala e continua falando conosco, seja pela voz interior, seja pela voz profética ou do ensino da palavra de Deus. E o ambiente propício para que o Espírito Santo fale com a igreja é no meio do culto a Deus. O culto de adoração a Deus. É claro que pode falar de outros ambientes, na sua casa, na sua cama, no caminho, mas um ambiente propício para que o Espírito Santo comunique com a igreja, fale com a igreja, anuncie a sua vontade à igreja, é no meio do culto de adoração a Deus. E o ambiente mais propício do Espírito Santo falar conosco é no culto. É por isso que no nosso último ponto nós precisamos ter um compromisso sério com o culto a Deus e com o coração disposto a obedecer à vontade de Deus. Compromisso com o culto requer aquilo que Paulo falou aos Romanos, capítulo 12, verso 1 ao 3. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresente-se como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que possam compreender qual é a perfeita vontade de Deus, para poder ouvir a vontade de Deus. E o culto a Deus requer o sacrifício físico, seja de deixar a sua casa e ir ao lugar do encontro, seja sacrificar a sua própria vontade para obedecer à vontade de Deus. E falar de sacrifício da vontade, nós não temos um outro exemplo melhor do que o exemplo do próprio Filho de Deus, que sacrificou a sua vontade para cumprir com a vontade de Deus, a fim de resgatar o povo de Deus para a comunhão com Deus. Cristo era Deus, mas Paulo fala que ele não teve como a posição de ser igual a Deus, é algo que se apegar, mas deixou a sua posição e desceu à forma de homem, ao nível de homens. Abriu mão da sua supremacia para viver com os homens e como homem. Mas, no entanto, ele estava em plena comunhão com o seu Pai, ele estava em plena comunhão com a Trindade, desde o seu nascimento
até no momento em que ele carregou o pecado da humanidade. Foi ali que ele foi orar, clamar ao Pai: Pai, se queres, livre-me deste cálice, livra de mim este cálice. No entanto, que não seja feita minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Aqui, a vontade de Cristo estava sendo sacrificada. Qual era a vontade de Cristo? Era de não separar do seu Pai. É de manter aquela comunhão perfeita, a comunhão eterna da Trindade sempre. Então, era doloroso para Cristo separar-se do seu Pai, porque a separação de Deus é uma dor intensa, imensa, que ninguém jamais poderia desejar. Apesar que nós não levamos em consideração a dor, porque ainda não a experimentamos, que vai ser tarde para aqueles que vão experimentar a dor da separação com Deus, porque não vai ter retorno. É melhor não experimentar essa dor do que experimentá-la e descansar na graça de Deus, porque vai ser doloroso para aqueles que vão viver separados de Deus eternamente. Só vão perceber isso quando estiverem separados. É por isso que aquele que tem ouvidos, ouça, creia em Deus e viva na esperança da salvação eterna. Então, essa dor era imensa, que Cristo não queria que, se fosse da vontade dele, que Deus deixasse passar esse cálice para que ele continue tendo a sua perfeita comunhão, a unidade com a Trindade perpétua. Mas, em benefício da humanidade, era necessário que alguém morresse. E ele disse: que seja feita a tua vontade, ó Pai. Eu submeto a tua vontade para que esse seja um marco no tempo de Deus, no Cronos, no Kairos de Deus. Um marco eterno. Um dia em que será lembrado eternamente, em que Cristo separou-se do seu Deus, do seu Pai, para cumprir o propósito de salvar a humanidade e de levar muitos para a comunhão com o Pai. Essa é uma lembrança dolorosa que ficou marcado no Kairos, no tempo eterno. Aquela comunhão perfeita, duradoura, eterna, houve um momento de interrupção, em que um foi arrancado da comunhão para cumprir um propósito. Então, era uma lástima, é uma dor imensa que Cristo orou: Pai, se é possível, deixa passar. Mas, no entanto, que seja feita a tua vontade. A vontade de Cristo foi sacrificada na cruz para o benefício nosso, para o benefício dos pecadores, dos quais eu sou o principal pecador, para nos resgatar para o seu Pai. Então, a dor era imensa de separação, mas Cristo sacrificou a sua vontade. Para lograrmos a vontade de Deus, para conhecer qual é a perfeita vontade de Deus, é necessário sacrificar as nossas vontades para obedecer à vontade do Espírito Santo. É necessário que a carne mora e que o Espírito viva dentro de nós. É necessário mortificar a nossa carne todos os dias para submeter à direção do Espírito Santo, para que a igreja cumpra com a vontade do Espírito Santo. É necessário um sacrifício das nossas vontades para que a vontade de Deus prevaleça sobre nós. Paulo diz o seguinte: eu já estou crucificado, estou morto, mas vivo, não eu, mas Cristo vive em mim. Para que nós possamos caminhar na direção do Espírito Santo. E o ambiente propício para nós compreendermos essa perfeita vontade de Deus, agradável a Deus, é por meio do culto de adoração a Deus, o que estava acontecendo aqui no livro de Atos, capítulo 13, o verso 2. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, a igreja aqui em Antioquia estava reunida em adoração a Deus, num culto de adoração a Deus. E Jesus vai falar à samaritana:
O tempo vem e já é em que o Pai, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura. Então, Deus, nesse intervalo de tempo, está reunindo um povo para que esse o adore e sejam capacitados e nutridos a servi-lo nesse intervalo de tempo, enquanto nós esperamos a vinda do Senhor. É por isso que o culto tem primazia para a igreja. A igreja precisa se reunir para adorar a Deus, para cultuar Deus como o corpo de Cristo, unidos neste único propósito, onde nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, onde podemos ser nutridos e capacitados a servir a Deus. E aqui o povo de Antioquia reunia em adoração e tinha um compromisso com esse culto de adoração a Deus. Era prioridade para o povo de Antioquia adorar a Deus, cultuar a Deus, perseverar em cultuar a Deus. E não só cultuava, até se estendiam para jejuar, a fim de serem nutridos com a palavra de Deus. Dispensavam alimento físico para serem alimentados com a palavra de Deus, alimento espiritual de Deus, para terem a sensibilidade de ouvir o Espírito de Deus, de serem capacitados pelo Espírito de Deus. E como tem sido o nosso tempo, o nosso compromisso com o culto de adoração a Deus? Aliás, nós temos apenas 2 cultos, em que um damos primazia à palavra e o outro primazia à oração, que sempre acompanha o culto de Deus. Essa é a nossa parte, a nossa devida obrigação de adorar a Deus e de orar ao nosso Deus. O resto são parte de Deus, de falar conosco por meio da sua palavra, de anunciar alguma profecia, de fazer algo fora do comum, de dom de cura, de milagre, de profecia, de libertação e de línguas, são atuação do Espírito Santo conforme Ele quer, quando Ele quiser e de maneira que Ele quer, para o louvor do nome dEle. E o que nos cabe é o que estava acontecendo aqui na Antioquia: adorar, jejuar e orar ao nosso Deus. Este é o nosso dever, em que nós podemos ter um compromisso sério. A outra parte é da própria vontade de Deus, a qual nós submetemos, e que vai acontecer como Deus vai quiser que aconteça no nosso meio. Então, a igreja de Antioquia tinha esse compromisso com Deus, e que pode ser o nosso compromisso de dedicarmos a nossa vida ao culto de adoração a Deus, ao culto de oração a Deus, e se for necessário dispensar os alimentos para focarmos naquilo que nós queremos diante do nosso Pai, que é o jejum a Deus. E nesse período de tempo, o Espírito Santo fala à igreja, comunica o seu propósito específico para cada membro e para cada pessoa no processo da missão de Deus, para orientar a igreja nos planos que o Espírito já tem para a sua igreja para frente. Aqui a igreja passou um bom par de tempo cultuando a Deus, adorando a Deus, nutrido com a palavra de Deus, mas chegou agora o momento de uma outra etapa para a igreja de Antioquia. E chegado esse período, o Espírito Santo comunica com a igreja. Aqui Lucas vai falar que o Espírito falou, disse à igreja. Não falou como ele falou, mas, no entanto, é provável que um dos profetas aqui falou à igreja do que Deus queria fazer por meio daquela igreja. Alguém deu a profecia de que agora chegou o tempo de Deus cumprir o seu chamado com Paulo e Barnabé, que é de enviá-los como missionários. E para enviá-los como missionários,
tinha que ser por meio da sua igreja. A igreja precisa ter um compromisso onde os outros dons vão aparecer. O que foi descrito lá no livro de Romanos. Dons de serviço. Dom de segurar aqueles que vão na obra missionária. Dom de encorajamento. Dons de contribuir para sustentar a obra missionária. Dom de encorajar aqueles que estão na obra, que estão sofrendo. Dom de encorajar aqueles que estão servindo intensamente, porque há de ter momentos de desânimos e precisa do encorajamento. E é onde que vai começar a aparecer os dons de serviço, aqueles que vão encorajar, aqueles que vão ajudar, aqueles que vão contribuir, aqueles que vão organizar, administrar o serviço de Deus de acordo com a vontade do Espírito Santo. E isso aconteceu porque a igreja se reuniu para adorar o seu Deus, para reunir com o seu Pai. O culto é uma reunião familiar onde nós conversamos com o nosso Pai, servimos o nosso Pai e Ele nos norteia e nos orienta por meio do seu Espírito Santo. Aqui o Espírito Santo falou com a igreja e Ele pode falar conosco. Aliás, Ele fala conosco. O Espírito Santo continua a falar conosco. E se nós não escutarmos a voz do Espírito Santo, precisamos focar mais, buscar a Deus, dobrar diante do Senhor, sacrificar a nossa carne para que possamos ouvir a direção do Espírito Santo de Deus, porque Ele fala e Ele comunica a sua vontade para com a sua igreja. Seja por meio de pregação, seja por meio da profecia, ou seja por meio da voz interior que fala com você, de acordo com os planos de Deus específicos para a sua vida. O que você tem que apresentar, os dons que Deus lhe deu para apresentar ao seu rebanho, para servir ao seu rebanho. E o que cabe a nós, a última parte, é obedecer à voz do Espírito Santo. Que a igreja obedeça à voz do Espírito Santo. Que cada um de nós obedeçamos à direção do Espírito Santo. Como Ele tem norteado o nosso percurso, o nosso andar, e dos planos específicos que Ele tem para a Igreja Evangélica Andradas e para cada membro da Igreja Evangélica de Andradas. Deus não reúne o seu povo por acaso. Se Ele não se reuniu, é porque Ele tem propósito. E se tem propósito, há de comunicá-lo a nós. E para falar conosco como seu rebanho, há de nos reunir como estamos reunidos hoje, para ouvir a palavra de Deus. E Ele pode falar hoje, especificamente a cada um de nós, e como falar de forma geral, como está falando a nós. E o próximo encontro vai continuar falando conosco. E a cada encontro vai revelar planos específicos para cada um de nós. E os planos que Ele tem para a nossa igreja, na obra missionária, Ele vai falar e vai continuar a falar conosco. É por isso que nós precisamos ter essa atenção, destacar aqui nesses 3 versículos. Lembrar que quem dá dons espirituais é o Espírito Santo. E Ele dá para a igreja reunida em adoração a Deus. E os capacita a ouvir a voz do Espírito Santo para comunicar os seus planos específicos e geral para o seu corpo, que é a sua igreja. Então, a nossa igreja precisa abrir os olhos, abrir o coração e escutar a voz de Deus. Porque Ele fala, e Ele veio para falar conosco e vai continuar falando conosco por meio da sua palavra, seja profecia e seja a palavra. E por isso nós devemos dar atenção a esse momento ímpar em que o que mais aparece nesse momento de culto e de oração é o dom de profecia e o dom do ensino. É por isso que quem ensina, quem tem o dom do ensino, vai aparecer muito mais nos cultos do que quem tem o dom de cura no meio da igreja. Mas isso não significa que ele tem o melhor do que o outro, ou ele é melhor do que o outro. Tem a ver com a necessidade do momento e conforme a vontade do Espírito Santo.
Talvez essa seja a razão pela qual houve inveja na igreja de Corinto, ao ponto de começarem a se dividir, cada um escolhe o seu próprio apóstolo, cada um escolhe a forma de ouvir a palavra de Deus, como se os apóstolos tivessem pregado o evangelho diferente um do outro. Um escolhe Paulo, um escolhe Silas, um escolhe Pedro, o outro escolhe Cristo, como se fossem diferentes evangelhos anunciados a eles. Porque talvez é mais visto na igreja de Antioquia aqueles que pregam, ensinam a palavra, do que aqueles que têm dom de línguas ou dom de cura, que talvez não é necessário num culto como esse. Mas, no entanto, nenhum dom ou outro é melhor que o outro. O que nós temos que prestar atenção é ouvir a voz do Espírito Santo. E para ouvir o Espírito, precisamos ouvir a palavra de Deus. Então, se temos a intenção de ouvir a palavra de Deus, o que tem em torno da palavra de Deus é o que nós vamos ouvir ao longo do culto, que é o ensinamento da palavra de Deus. E se caber à vontade do Espírito Santo operar cura, ele vai operar. Pode ser por meio de um irmão ali no meio, ou pode ser por meio do pregador, ou pode ser por ouvir a palavra de Deus, acontece outros dons. Porque o que vai nortear é o ensinamento da palavra de Deus para ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Que a igreja se dedique a escutar a voz do Espírito Santo. Que a nossa igreja siga e caminhe na direção do Espírito Santo, assim como acontece aqui na igreja de Antioquia. Uma igreja movida pelo Espírito Santo, reunida pelo Espírito Santo e agora envia missionários pela direção do Espírito Santo, obedecendo à vontade de Deus, sacrificando suas próprias vontades, em submissão à vontade de Deus.